Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Adolescer Inconformados. Por isso, chamamos uma convidada muito especial e vamos ver o que ela pensa sobre a palavra-chave dessa semana. Oi, o que pra você significa a palavra-chave chamado? Para mim, chamado é um dos princípios da comunhão com Deus. Deus, ele sempre te chama, independentemente se você está perto ou se você está longe dele. Então, quando Deus te chamar, a gente tem que pensar e decidir se a gente vai ouvir ou não, porque Deus, ele sempre está perto de nós, assim como um pai que nunca deixa o filho. Então, é importante a gente sempre prestar atenção no chamado de Deus e decidir e escolher seguir esse chamado. Muito obrigado. Então essa aqui foi a opinião da nossa convidada. Mas Luan, agora com você, o que você pensa sobre a palavra-chave dessa semana? E aí, Davi, é nóis, tamo junto, obrigado. E agora nós vamos falar aqui com o pastor José Alves, o que ele acha também da palavra-chave chamado. Pastor, por que você acredita que realmente essa palavra foi a palavra-chave? O que vem à sua mente quando você escuta essa palavra? Explane para nós aí, por favor. Eu gosto dessa palavra, porque essa palavra tem que ver com uma convocação, tem que ver, tem que ver com a ideia de que Deus se interessa por mim, que Deus se interessa pela minha capacidade, pelos meus talentos, que Deus quer aproveitar os meus, o meu tempo, os meus recursos. E então eu vejo como um privilégio. Imagina assim quando aquele jogador de futebol, ele quer muita oportunidade de mostrar o seu talento lá no campo, e ele está lá no banco de reserva, e há um momento lá, o técnico chama assim, faz assim, é a hora de você entrar. Vai! Então assim, quando a gente nasceu, foi essa entrada, entendeu? A gente já nasceu assim para servir a Deus, para louvar a Deus, adorá-lo. Em todo o tempo, em todas as fases da nossa vida, Deus foi realizando chamados para a gente. Então, quando eu fui para a igreja, quando eu fui batizado, quando eu levei alguma outra pessoa para o batismo, quando Deus me chamou para ser um pastor, quando Deus me chamou para ser pastor do Jardim Apuador. Então, a vida inteira Deus está fazendo chamados, porque... e o mais legal disso tudo, Luan, é porque o mais legal de tudo é a capacitação que Deus dá. Legal. Se eu fosse pensar tempos atrás que Deus queria que eu fosse o que eu sou hoje, eu jamais, eu teria medo, como Hasenfoss lá no momento lá daquele chamado, entendeu? Mas Deus disse, não, eu estou com você, eu estou te chamando porque eu acho que você, sendo obediente, vai dar tudo certo. E deu? E deu. Então, que estamos bom. sobrevivendo, né? E outra que... imagina agora essa juventude toda que está nos ouvindo aqui, ou assistindo. O potencial que tem. Armoat chama esse grupo de jovens como um exército de Deus. E Deus chama todos eles. Eu entendo o chamado como uma responsabilidade, mas acima de tudo um privilégio. Legal, eu coloquei duas palavras que praticamente tem a ver com o que você falou, né? A palavra convocado, ou convocação, e a palavra intimado, né? Você foi intimado por Deus para estar cumprindo o quê? Todo chamado tem um objetivo, né? Claro. E o objetivo de Deus é cumprir a missão de pregar o evangelho. Então essa foi a terceira palavra que eu coloquei aqui. Só que, pastor, todo chamado, ele também acarreta uma escolha. Por isso que a última palavra aqui que eu coloquei foi uma pergunta que eu coloquei assim, ó, sim ou não. Porque Exato. O chamado, ele é dado, como você disse, né, a história de Hasenfoss, ele foi chamado por Deus, mas ele também não foi obrigado por Deus para estar fazendo o serviço. E ele se negou, ele teve a oportunidade de negar também. E ele teve a oportunidade de escolher seguir, mas aí é uma escolha pessoal. Né? Então, a partir de todos os chamados que Deus nos faz, o pastor aqui citou alguns chamados, né, que aconteceu ao longo da vida dele, o Senhor poderia ter rejeitado algum desses que você acabou de dizer, mas que bom que não foi rejeitado. E o bom disso é que eu continuo tendo o meu livre-arbítrio, e Deus respeita isso. Sim. Então, eu posso ter medo, é natural ter o friozinho na barriga ali para assumir uma responsabilidade, mas quando Deus chama, Ele capacita. E o mais legal é isso, que Ele não só chama e vai lá,
se vira. Não larga ninguém Ele chama Sim. e fica do nosso lado para cumprir a missão. por mais difícil que seja. E por isso aí que junta a sua palavra que você falou, privilégio. Privilégio. Então, minha gente, essa aqui é a palavra-chave da semana. Eu espero que também seja um privilégio para você ter sido hoje chamado por Deus para cumprir a missão. Eu e o pastor nos despedimos aqui e nos vemos no vídeo de amanhã. Até lá.